Olá, conselho do perito. Qual o modelo ideal de laudo? E aí? Caramba, recebi essa pergunta aí no Instagram. Gente, eu sou bem rançoso com esse negócio de modelo, né? Da pessoa pegar aquilo e recopiar, né? Ou simplesmente trocar os nomes e aplicar. Como se aquilo fosse assim uma fórmula do sucesso. Não é assim que funciona. Eu costumo dar para os alunos modelos, mas eu estimulo eles muito a criarem o seu documento. E também digo o seguinte: redação pericial, escrever, a escrita é um dom, é um estilo de escrever. Da mesma forma que o músico ele não canta igual, e da mesma forma que os escritores não são iguais. Então a redação pericial não é igual, você tem que encontrar o seu estilo, porque se você quiser seguir o meu modelo e não se adaptar, você nunca vai ser feliz nessa área. E você não vai vencer, seu documento nunca vai ficar bom, porque você não vai botar a sua essência lá dentro. Mas, óbvio, outro dia também veio uma pergunta assim, se eu podia disponibilizar algum modelo simples de laudo. Se for um laudo judicial, ele não vai ser simples. Sim, não pode ser simples. Por quê? Porque exige um estudo, uma construção sobre uma temática e você vai entregar algo para o juiz robusto, concreto, né? Então, assim, uma coisa simples não tem. Se eu disser que existe algo simples, eu estou mentindo. Mas modelos, ok. Qual é o modelo ideal? Tá, vamos falar de modelo, então. Bom, se nós pararmos para pensar na questão legal, o laudo ele tem uma estrutura legal mínima, que é o que está lá no artigo 473. Então, o artigo 473 fala que tem que ter o objeto da perícia, que tem que ter análise técnica e científica, que tem que ter o método demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas, que tem que ter resposta conclusiva aos quesitos, etc, etc. Bom, das questões legais, a gente já consegue estratificar o mínimo que o laudo tem que ter. Por exemplo, ele tem que ter uma capa. E essa capa tem que ser endereçada a quem pediu. Ou seja, o juiz. Foi o juiz que pediu para você fazer a perícia e emitir o laudo. Então você vai endereçar a capa para ele. Na capa o que tem que ter? Tem que ter a sua qualificação profissional. Tem que colocar a sua proposta de honorários ali também. Depois, o artigo 473 diz que tem que ter o objeto da perícia. O que ele quer dizer com isso? Que tem que ter o objetivo. Qual que é o objetivo? Pode ter um objetivo geral e os específicos. Na sequência, pode ter uma introdução do que vai ser feito. Tem que ter análise técnica e científica. O que ele quer dizer com isso, o legislador? Que tem que ter um desenvolvimento. Como que você fez aquilo? O que você levou em consideração? Então, assim, considerações gerais, né? Se for uma perícia ergonômica ou uma perícia de saúde, tem que ter ali os exames que o indivíduo tem, os documentos nosológicos que ele apresentou. Então, tudo isso vai sendo colocado no seu laudo. E o método? O método é como que você construiu ele, né? Da onde saiu? Se for uma avaliação física, você vai usar a semiologia fisioterapêutica e tudo que cabe dentro da semiologia fisioterapêutica. Se for uma perícia ergonômica, você tem que apontar um método. O que você fez? Você fez uma análise da tarefa real? Você fez cinemetria? Você usou uma ferramenta de ergonomia? Eu usei uma norma internacional que fala dos fatores de risco ergonômico, e aí você tem que ir divagando sobre isso. Além disso, em todos os documentos forenses que eu emito, principalmente os relacionados à saúde, eu criei um item que se chama aporte teórico. E da onde veio essa ideia? Essa ideia veio de um advogado que trabalha comigo há anos, que é um advogado... aliás, ele trabalha comigo? Não, eu trabalho com ele. Vamos vestir as sandálias da humildade, né? Eu trabalho com ele há anos. E ele se interessa muito pela leitura dos documentos que a gente faz. E ele dizia que ficava perdido quando o assunto envolvia patologia. Ele disse, cara, mas aí tu vem falando tudo desse negócio de artrodese e não fica claro para mim o que é, como é que acontece. Poxa, eu queria entender mais disso. E aí eu criei um item chamado aporte teórico, onde eu coloco ali, por exemplo, se a patologia fala de artrodese, eu coloco um resumo do que é, como é que não é, o que impacta,
enfim, o que acontece com o indivíduo que tem artrodese. Ah, mas é lesão de ombro. Beleza, vamos falar de tendinopatia, síndrome do impacto, etc, etc. Então, o aporte teórico é um item importante, atende ao juiz e atende aos advogados. Então, esse modelo, quem eu inventei da cabeça? Não, é da necessidade. Daqui a pouco você vai começar a escrever, vai começar a trabalhar com advogado, ele vai te dar uma outra ideia. E depois, óbvio, tem que ter uma conclusão. E a conclusão, gente, tem que estar alinhada com o objeto da perícia. Porque às vezes o que a gente vê é muito laudo assim que é muito fraco nesse sentido, né? O objetivo lá, o cara começa o objetivo dizendo, olha, o objetivo deste laudo é identificar fatores de risco, avaliar o posto de trabalho do ponto de vista ergonômico. Tá bom. Aí a conclusão é, não tem nexo causal. Mas como assim? A conclusão não tem nada a ver com o objeto da perícia. Então essas coisas que acontecem, que vão destruindo os laudos, vão deixando os laudos ruins, né? De difícil leitura, etc, etc. Então, eu não vejo um modelo ideal. Eu tenho os modelos que eu uso e que eu sei que funcionam e que já deu resultado, mas eu não encorajo os alunos a achar que aquilo é a fórmula do sucesso. Pode usar como um roteiro, mas eu encorajo as pessoas a desenvolver os seus próprios documentos. Colocar a sua essência ali dentro. Colocar o seu talento como escritor naquele documento forense. Porque escrever é uma arte. E você conseguir colocar o que está abstrato aqui dentro da sua cabeça no papel, faz toda a diferença aí na hora de fazer o laudo. Faz toda a diferença. Fechou? Se você estiver no YouTube, me dá um joinha. Se estiver no Instagram, me dá um coraçãozinho. Comenta aqui embaixo. Se você segue modelos de laudo, o que você faz? Me conta aí um pouquinho. Salva, compartilha. Te inscreve no canal. Se estiver no podcast, printa a tela e me marca. Valeu! Fui!